O primeiro pensamento que a gente deve ter, que vai pautar a nossa conversa durante esse vídeo, é se realmente a gente está atrasado ou a gente está só interpretando o tempo de maneira equivocada. E para a gente começar a trazer esse bate-papo, essa ideia, a gente conseguir parar e pensar nessa situação, eu trouxe até um psicólogo que fala sobre a teoria da comparação, que é Leon Festinger, acho que é assim mesmo que pronuncia, e ele desenvolveu essa teoria da comparação e ele fala que a comparação social é quando a gente se avalia o nosso progresso com base nos outros, é quando a gente avalia o progresso com base nos outros. E qual que é o problema disso? Geralmente, quando a gente compra algum cursinho, a gente está se preparando para algum concurso público, ou a gente está preparando para o Enem, ou a gente está preparando para passar no vestibular específico, a gente compra esse cursinho e dentro desse cursinho tem aquela área de onde que você tem acesso às outras pessoas que também estão nessa mesma parte, nessa mesma trajetória que você. Então, às vezes tem um canal do WhatsApp, tem um grupo do Telegram, ou você mesmo segue alguma pessoa que também está nesse mesmo estágio que você no Instagram. E aí você acorda num dia normal para trabalhar, uma segunda-feira brava, 7 horas da manhã, você está indo para o seu serviço, vai dar uma passadinha nas redes sociais e você vê que um aluno, cara, ele já acordou, já foi treinar, ele já matou 50% do edital, ele já fez 30 questões naquele dia e você fica pensando, meu Deus, cara, eu acabei de comprar o curso, eu tenho 3% de trilha feita, né? Que dentro desses cursos tem essa parada na medida que você vai fazendo as atividades, vai fazendo a parte teórica, você vai evoluindo um pouquinho e aparece sua porcentagem de quanto que você já concluiu. Aí você vê, você fez só 3%, começou o edital agora e você vai e olha para a pessoa que já está quase terminando o edital e já tá fazendo 50 questões por dia, e você começa a pensar, pô, isso aqui não é pra mim, pô, porque eu já tinha que ter começado há 10 meses atrás a estudar para uma parada que saiu o edital há 2 semanas, e isso acaba fazendo com que você olhe e fale, cara, eu tô muito atrasado, não tem como eu chegar e bater de frente com o pessoal que tá estudando nesse nível. E onde que é o problema? Porque isso é tudo a interpretação da sua cabeça de alguma coisa que uma pessoa resolveu compartilhar com você, mas ela resolveu compartilhar essa realidade meio distorcida, porque será realmente que ela acordou e já foi treinar, mesmo sendo esse horário, e mesmo que ela fosse treinar, será que ela já fez as 30 questões que ela falou que já fez? Será que ela bateu esse edital direitinho para ela falar que já bateu metade do edital ou o edital inteiro? Então, essa é uma realidade que ela não é tão verdadeira, e esse que é o grande perigo, porque a gente está se comparando com a realidade de outra pessoa que às vezes nem é perfeita. Nem é perfeita naquele sentido de ela ser totalmente verdadeira. Às vezes é uma realidade falsa. E mesmo que ela fosse verdadeira, aquilo que ele está falando, você não sabe da eficácia do estudo da pessoa. Se aquele estudo foi bom, se foi ruim. Ela fez 50 questões, mas quantas questões que ela realmente acertou? E dessas 50 questões, quantas que ela voltou para revisar ou ela só fez para bater o edital? Não, fiz isso aqui, então vamos embora, vamos embora, vamos embora. Mas eu estou fazendo 50 questões, independente se eu estou acertando duas só. E isso que é o grande problema, porque aí a gente olha isso e fala, não tem como. Essa pessoa está muito à frente de mim e o pessoal tá tudo e eu estou ficando para trás, que eu acabei de começar. E aí a gente desanima de tudo. E onde que entra o problema nisso tudo? Porque a gente olha e isso começa a gerar pra gente ou pressão demais, ou isso começa a gerar ansiedade. Isso quando não gera os dois. E qual que é o problema quando a gente tem essa parte da pressão? O que que a gente tem? Tem um estudo também psicológico, que foi até dois psicólogos que criou, que, que fragmentou, né, esse estudo, que fala sobre essa parte da pressão e da ansiedade. E isso é muito interessante, cara, que mostra pra gente que o que que isso pode causar nos nossos estudos. Eu achei que deixei anotado, foi um estudo que é a lei de Yerkes-Dodson. Foram dois psicólogos, Yerkes, acho que é assim que pronuncia, e o psicólogo Dodson. Eles criaram essa lei. E o que que é essa situação, dessa parada da pressão? O que mostra que o desempenho aumenta, tá aqui, né? Mostra que o desempenho aumenta até certo nível com a pressão, mas depois começa a cair. Ou seja, um pouco de pressão pode ajudar, mas viver a sensação de atraso e o tempo todo coloca em um nível de ansiedade que começa a atrapalhar sua memória e
o foco e sua capacidade de raciocínio. Isso foi o que eu deixei anotado aqui, e é mais ou menos como isso funciona, igual a gente pode ver aí, a pressão ela sobe, sobe, sobe até um certo nível que vai fazer ali você ficar sair do lugar. Tipo assim, eu tô parado e isso começa a dar pressão, pô, devia estar fazendo alguma coisa, e isso é bom, até certo ponto isso é bom, que isso vai fazer isso você se movimentar. O problema é quando você já tá nesse movimento, você já colocou o seu ritmo, você já decidiu, eu vou estudar tanto tempo por dia, eu vou fazer tantas questões, e vou começar a fazer e vou fazer o que eu tenho que fazer, vou revisar tanto e vou fazer minha atividade física aqui, vou treinar às vezes para um TAF que você precisa passar e ou eu vou colocar alguma coisa aqui na minha rotina, tá? Minha rotina tá moldadinha. E a partir disso, você começa a ver outras pessoas fazendo outras coisas diferentes e ou fazendo coisas a mais do que você está fazendo, e essa pressão ela começa a te deixar, ela começa a passar dessa parte de tipo de te dar um empurrãozinho para você sair do lugar, e começa a se transformar em ansiedade e você começa a se cobrar, e a partir daí a gente não consegue assimilar aquilo que a gente está fazendo, porque você sempre acha que você está errado, e isso entra em outro detalhe, porque você só olha onde que você tem que chegar, só que você esquece de olhar para trás um pouco e ver, pô, eu já percorri isso tudo aqui. Se eu não tivesse começado, eu não estaria até onde que eu tô aqui hoje. Se eu tivesse ficado parado lá atrás, quando eu comecei, hoje eu estaria lá atrás ainda. Então a gente consegue assimilar a parte que ainda precisa por vir, só que a gente tem muita dificuldade de olhar para trás. E é isso que traz também pra gente o Daniel Kahneman, que mostra exatamente isso. E ele fala que a nossa mente tem dificuldade de avaliar processos longos. A gente tende a ignorar o processo acumulado e focar apenas no que ainda falta. A gente não consegue olhar para o que a gente já fez. A gente só consegue se cobrar porque a gente ainda está muito longe, que falta muito, só que a gente não consegue parar e se parabenizar pelo que você está fazendo nesse momento. Que eu tô fazendo a minha parte direitinho, eu tô estudando, eu tô fazendo exercício, eu tô revisando. E isso que importa. E antes da gente continuar, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal. É muito importante que vocês se inscrevam no canal, até porque esse é um trabalho novo, esse é um projeto novo que a gente está começando. E eu quero trazer vídeos para vocês. Claro que vai ter vídeos de teoria, de matemática. Eu vou estar aqui ensinando muita coisa para vocês. Mas eu quero também fazer essa conversa como se fosse também uma terapia de concurseiro para concurseiro, para a gente conseguir entender o que realmente a gente passa no dia a dia quando a gente está estudando para algum concurso. Então, eu quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários para a gente conseguir entender quais que são os temas que vocês querem que aborde, porque que incomodam vocês. Então, eu quero muito saber aquilo que aflige vocês para trazer um conteúdo específico, um conteúdo certo que eu sei que minha audiência vai querer ouvir sobre aquilo. A gente já tem alguns vídeos prontos já que vai soltar, mas a opinião de vocês é muito importante. Então, por favor, deixem um like de vocês e deixe também o feedback de vocês, o que vocês estão achando desse vídeo. Assista até o final, dê a opinião de vocês. Pô, Lucas, gostei do que você falou. Pô, isso aqui você viajou. Pô, toca nesse assunto que me incomoda um pouco, que isso me aflige no meu dia a dia. A gente está aqui para ser tudo ouvidos e a gente quer que esse canal seja totalmente voltado para ajudar vocês concurseiros. Então, vamos continuar o vídeo. Se a gente também for trazer até um pouco na parte da religião, para quem é cristão, a gente também consegue assimilar isso, que eu até deixei separado aqui, uma passagem em Mateus, que Jesus fala: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque amanhã cuidará de si mesmo. E olha como que isso conversa diretamente com o que a gente está falando, né? Igual Jesus, em outras palavras, fala, né? Ele também comenta sobre basta cada dia o seu mal. Então, não adianta a gente ficar olhando o que eu vou ter que fazer amanhã, o que eu vou ter que fazer depois de amanhã. É óbvio que é importante a gente planejar, só que a partir do momento que a gente já tem esse planejamento do que eu vou seguir, do que eu vou fazer cada dia, a gente tem que se concentrar no dia de hoje, porque o que importa é só o dia de hoje, o que eu estou fazendo hoje para mim conseguir o meu objetivo. E não onde que eu deveria estar, porque toda vez que a gente vai fazer uma uma avaliação se a gente está atrasado ou se a gente está adiantado, a gente está se comparando a algo. Mas esse é o grande problema, porque quando a gente se compara a algo, já está errado, porque essa é uma luta individual. O estudo para concurso, o estudo para o Enem, o estudo para alguma coisa que você quer,
ele é individual, porque é você que tem que aprender. Porque não adianta eu me comparar com a pessoa que está no mesmo, que está muito à minha frente, mas eu não sei da rotina dela, eu não sei o que que ela faz, se ela trabalha, se ela não trabalha. E e o mais importante, eu sei da minha rotina, eu sei que eu trabalho, eu sei que eu depois do trabalho eu vou treinar, eu sei que eu só vou conseguir estudar 2 horinhas por dia, então é até injusto com a gente, com você, fazer essa comparação e falar que você devia entregar mais. Isso que é o problema que eu quero trazer no vídeo de hoje. E no final, o que eu quero mostrar para vocês é que sim, você está no momento certo, no lugar certo onde você deveria estar. Você está no seu ritmo, no ritmo que você tem que estar. Igual eu falei. Às vezes você pensa e acha, pô, eu devia estar fazendo alguma coisa melhor, devia estar fazendo melhor, devia estar estudando mais. Se você acha que você está procrastinando, que você não está fazendo aquilo que você deveria ter feito, eu tenho um vídeo aqui mesmo, aqui, sim, que fala sobre procrastinação. Depois que você sair desse vídeo, passa lá também, dá uma olhada que a gente troca essa ideia. Essa parte de procrastinação, de o que eu tô fazendo, será que eu tô enrolando, se eu não tô? A gente conversa sobre isso também e a gente troca uma ideia e vocês vão pelo menos ter trazer pra terra, né? Porque a gente fica naquela parte aquela parte vaga e vão trazer um pouco de racionalidade, entender como que funciona o corpo, como que funciona a nossa mente e assim a gente conseguir trabalhar e entender o que realmente está acontecendo com a gente. Então, quando vier esse pensamento que você está atrasado, que você devia estar 3, 4 passos à frente, lembre-se que o processo ele é individual. Se você está fazendo tudo que você tem que fazer, tudo que você se propôs a fazer, você está exatamente no lugar onde que você deveria estar. E isso é o que importa, porque o que importa é o que você está fazendo hoje. Se você está revisando, você está aprendendo uma matéria nova, se você está fazendo exercício, revisando, isso é o que realmente importa, independente de onde qualquer outra pessoa esteja. É isso que eu queria passar para vocês hoje e um ótimo estudo. Meu nome é Lucas e esse é o canal Aprendiz Matemático.